Beleza, turma? Boa tarde. Vamos dar sequência no que a gente está falando aqui, então. Deixa eu só compartilhar minha tela assim. Porque agora vocês estão me vendo. Ah, peraí, tem um profile aqui de aula. A fonte fica maior. Esse tamanho de fonte eu acho que tá bom, né? É o que eu tenho usado nas últimas aulas, tá? Então vamos seguir. O que a gente estava fazendo até agora, tá? Primeiro, comecei a falar com vocês sobre o sistema de tipos, tá? Tipo vai ser, aqui pra gente, uma etiqueta que a gente associa a todos os valores e expressões que a gente vai utilizar na linguagem, ok? Então, deixa eu, inclusive, iniciar aqui meu interpretador. Deixa assim. Então, cada expressão que a gente for utilizar aqui, a gente vai botar uma etiquetinha junto dela, que a gente chamou de tipo, ok? E para que serve esses tipos, tá? Junto deles, a gente associou também um sistema de regras para dizer como é que eu posso combinar elementos desses tipos, elementos de tipos diferentes ali que tenha no meu sistema, tá? Eu não posso escrever mais qualquer expressão, porque a expressão ela não basta ser uma expressão sintaticamente válida em termos do que a linguagem permite. Ela precisa ser uma expressão que a gente vai chamar de tipada, tá? Ou bem tipada, né? Well-typed. Ela não só precisa seguir as regras da sintaxe ou as regras semânticas que a gente está vendo, que basicamente são as regras do cálculo lambda. Como agora eu tenho um outro sistema de regras, um outro conjunto de regras, que eu preciso atender também. E essas regras estão associadas a essas etiquetas que eu estou chamando de tipos, tá? Olhando aqui do lado esquerdo, tá? Que a gente está vendo até agora. Primeira coisa que eu vou querer fazer com tipos é introduzir novos tipos, apresentar novos tipos para o meu interpretador, para o compilador, tá? E a partir desses tipos, eu quero utilizar eles para poder modelar, transmitir para o meu interpretador determinadas informações, seguindo aquelas regras lá. Então, as duas formas básicas aqui de a gente fazer são, o tipo que a gente chamou de tipo soma, tá? Onde eu enumero várias possibilidades, ou como eu gosto na minha cabeça, como eu gosto de entender isso aqui, vários formatos diferentes de objetos, tá? Vários formatos diferentes de caixinhas, de formas geométricas, várias cores diferentes que um determinado objeto que eu estou dando o nome daquele objeto de tipo, tá? Ele pode ter. Então, por exemplo, que é o que a gente fez aqui nessa linha 3, tá? A palavra-chave data é o que serve para eu apresentar um tipo novo. Ela é seguida aqui do nome do tipo. Então, no caso, estou criando um tipo chamado T. E eu estou dizendo que tem dois valores possíveis que vão receber essa etiquetinha T, tá? Um que eu chamei aqui de T1, outro que eu chamei de T2. A segunda possibilidade é o que eu chamei aqui de tipo produto. É uma caixinha ou um formato novo, onde eu estou combinando informações. Então, em vez de falar, eu aceito chamar de fruta, por exemplo, tá? Por exemplo, data, fruta. Eu aceito uma coisa que eu vou chamar de banana, e eu aceito uma outra coisa que eu vou chamar de maçã, tá? Seria essa ideia geral aqui, de eu modelar informações dessa forma. Olha, eu tenho dois casos concretos, dois valores concretos, um aqui eu estou chamando de banana, outro aqui eu estou chamando de maçã, e eu estou juntando esses dois caras aqui, falando assim, olha, se você me dá uma banana e me perguntar o que é, eu vou dizer que é uma fruta. Se você me mostrar uma maçã e me perguntar o que é, eu também vou dizer que é uma fruta. É isso que a gente está fazendo no tipo soma. Se você me dá uma coisa, eu vou dizer que é fruta. Se você me dá a outra coisa, eu também vou dizer que é fruta. Tudo bem?
Agora, pode ser que eu exija de você os dois objetos juntos, tá? 2 frutas ou 3 frutas juntas, por exemplo, para fazer uma salada de frutas. E aí eu quero, de alguma forma, conseguir também capturar essa ideia. Então, imagina que eu quero fazer aqui um tipo para falar assim, isso aqui é uma salada de frutas. Salada de frutas é um monte de fruta misturada, tá? Salada de frutas. E aí eu vou falar assim, cara, uma salada de frutas tem que ser construída a partir de uma determinada palavra-chave, vai ser a salada, tá? Só que você, para eu poder construir, para eu poder fazer a salada, você precisa me dar 3 frutas. 3 frutas. Você me dá 3 frutas, elas não necessariamente precisam ser diferentes, tá? Pode ser, tipo, por exemplo, 3 bananas, banana, banana com banana. Eu vou usar uma salada de fruta só de banana. Você pode me dar banana, no caso aqui, uma maçã e outra maçã, só tem 2 objetos do tipo fruta, tá? Só tem 2 possibilidades para esse tipo fruta. E eu vou juntar e fazer uma salada de fruta a partir disso. Ou até melhor ainda. Em vez de chamar de salada de fruta, eu vou chamar de vitamina. Vou fazer uma vitamina. Opa, uma vitamina. Que acho que começa a fazer mais sentido, né? Porque eu posso fazer, por exemplo, pegar 3 frutas. A minha receita é sempre ir lá no liquidificador, botar 3 frutas lá dentro, tá? Pode ser que sejam 3 bananas, pode ser 3 maçãs, pode ser 2 bananas e uma maçã. Acho que assim faz mais sentido, tá? Só que repare, para eu fazer a vitamina, eu preciso das 3 frutas. Se você só me der 2, só me der uma, não vai sair vitamina. Vai sair alguma outra coisa. Pode ser que saia outra coisa, mas eu não sei dizer o que é essa outra coisa. Eu não estou definindo essa outra coisa. Tudo bem, gente? Isso é o que a gente vai chamar de tipo produto, tá? Ou 2 nomenclaturas aqui um pouco mais técnicas. O tipo soma a gente costuma chamar de enumeração, tá? Ou enumeração tagueada, né? Etiquetada, tá? E o tipo produto, tá? A gente chama de registro ou tupla, ou mais técnico ainda, uma N-tupla, tá? Uma tupla com N elementos. No caso aqui, no caso da vitamina, é uma tupla com 3 elementos lá dentro, com 3 informações lá dentro. No caso desse meu tipo U, é uma tupla com 2 elementos lá dentro. Pode ser que só tenha 1 elemento lá dentro, pode ter 0 elementos lá dentro, tá? Mas essa é a ideia geral. Tudo bem? A partir dessas 2 ideias aqui, a ideia é combinar esses 2 caras, igual vocês faziam lá em sistemas digitais, tá? Tentar capturar algum tipo de lógica, fazendo aquelas ideias de soma de produtos, tá? Soma de produtos. É o que vocês chamaram lá em sistemas digitais de forma canônica, tá? Para descrever as equações lógicas. Que é, por exemplo, o que está acontecendo com esse tipo aqui embaixo. É um tipo... aqui não tem nenhum exemplo, né? Mas, mais ou menos. Por exemplo, se eu fizesse alguma coisa assim, tá? Azinho com azinho. Por exemplo, tá alterando meu exemplo que já estava aqui. Faça um tipo de dados novo e fala assim, cara, olha só, ele é uma soma, tá? Uma soma. Se você me der um elemento que chama nothing linha, eu vou ficar feliz, eu vou dizer que ele é um M de A, de Azinho. Se você construir ele dessa forma aqui, um just linha, e me der 2 informações do tipo Azinho, eu vou ficar feliz também e vou classificar isso aqui como M, como tendo tipo M de Azinho. M maiúsculo de Azinho, tá? Então a ideia é combinar esses tipos e a partir daí fazer a mágica toda que a gente vai estudar aqui ao longo do semestre. Uma evolução disso. A gente falou na aula passada sobre tipos paramétricos, começar a parametrizar, tá? Por exemplo, quando eu quero colocar dentro da minha caixinha uma informação, mas eu não quero especificar a priori que informação é essa. Eu quero falar assim, cara, você me dá uma informação qualquer e eu coloco qualquer informação dentro da caixinha. Eu costumo pensar nisso aqui, e antes até de ir para essa analogia. Eu vou fazer a analogia de uma caixinha onde eu boto coisas dentro, mas tome muito cuidado com essa analogia de caixinhas, porque ela vai quebrar em algum momento, tá? Porque essas caixinhas, elas são, na verdade, contextos computacionais, e são coisas muito mais gerais do que uma caixinha, tá? Mas uma caixinha é uma boa ideia para começar a sacar o que está acontecendo. Só fiquem atentos de não
associar logo de cara que, tipo, é sempre uma caixinha. Pode ter coisas mais complicadas e a caixinha é uma coisa mais complicada. Tá? Vamos lá, seguindo aqui então. Quando eu falo aqui num tipo paramétrico, o que eu tô falando, a ideia mais elementar que vem na minha cabeça é tipo assim, aqui na minha frente, tá, tem uma pastinha, e eu penso assim, cara, uma pastinha tem uma coisa que eu abro, e aí eu posso botar aqui dentro vários objetos que tem um determinado formato específico, tá? Por exemplo, aqui no meu caso, aqui é uma pastinha de papel. Então, eu venho aqui, boto um monte de bloquinhos de papel. Nesse caso aqui, particular, são as minhas notas de aula de outra disciplina. Mas, repare, eu tenho vários bloquinhos enfiados aqui dentro, vários objetos enfiados aqui dentro. Mas na hora que eles estão na pastinha, e por que serve a pastinha, tá? Eu fecho a pastinha e eu paro de tratar cada um daqueles monte de bloquinhos de notas que estão aqui dentro e eu passo a pensar na caixinha como um objeto em si. Tudo bem? E perceba, não interessa para pensar na pastinha, não me interessa se ela está cheia, se ela está vazia, se tem, sei lá, no caso aqui agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos no estado que ela está aqui agora. Se eu tirar um bloquinho qualquer desse aqui, ó, pum, agora só tem 7, na hora que eu fecho a caixinha, continua sendo a mesma pastinha, tipo assim. E aí eu penso nela como um objeto em si, um objeto separado, tá? E repare, várias vezes eu quero poder falar assim, cara, ao mesmo tempo que você pode, na mesma pastinha, tá? Da mesma pastinha, eu posso colocar fichinhas, essas fichinhas aqui, eu posso pensar que eu tenho uma outra pastinha onde eu guardo o post-it, que é um tipo de objeto diferente, tá? No meu caso aqui, eu poderia até misturar as duas coisas, mas não é o meu intuito, tá? Eu quero falar da pastinha. A pastinha serve para guardar tanto as fichas quanto os post-its, tá? Essa é a ideia básica para mim do tipo parametrizado. É alguma coisa que eu posso guardar informações lá dentro. Eu não quero, a princípio, especificar que informações são essas, tá? Eu quero especificar o formato geral da caixinha, mas eu não quero especificar o que eu vou botar lá dentro. É o que acontece no correio, por exemplo, tá? Ele tem lá as caixinhas, várias caixas diferentes, tal, com tamanhos diferentes e tudo. Tem saquinho e tal, tem um monte de coisa. Mas ele não fala para você, cara, esse saquinho, essa caixinha só serve para você botar aqui dentro, sei lá, objetos de borracha. Ele fala isso, ele aceita qualquer coisa, desde que, obviamente, a coisa caiba na caixinha, você consiga fechar ela, porque para o correio, o que interessa é transportar a caixa, não ele transporta o que tem dentro da caixa por consequência. Mas o correio que ele está vendo é um monte de caixa, tá? Um monte de caixa, um monte de envelope. Ele só sabe isso. Um monte de caixa, um monte de envelope. Tudo bem? E aí essa ideia de um monte de caixa, um monte de envelope é muito parecida com, por exemplo, o que eu tenho aqui nessa linha 15, tá? Onde eu tenho, por exemplo, um tipo que serve para eu guardar algumas informações que eu estou chamando de azinho. E aí, por exemplo, o envelope para botar papel. Qual papel? Qualquer tipo de papel. Pode ser grande, pequeno. Você pode dobrar ele, enfiar lá dentro e fazer o que você quiser com esse papel. Seria esse azinho. Enquanto que eu posso ter um outro tipo que representa a caixa. E a caixa serve para colocar qualquer outra coisa, inclusive papel, mas outros objetos que eu não colocaria, que eu não posso colocar no envelope. Por exemplo, outras caixinhas, sei lá, uma garrafa e botar lá dentro, qualquer outra coisa, tá? Só que o correio, quando ele está tratando isso, tá? Na cabeça do correio, quando ele está lá mexendo na coisa, ele não sabe, para ele não interessa o que está lá dentro. Para ele não interessa os Azinhos e o Bzinhos. Interessa que tem uma coisa chamada E, aqui no caso aqui, uma correspondência. A correspondência pode ser tanto envelope quanto a caixa. Ele aceita tudo, tá? Tudo que tem esse formato. Tudo bem? Essa é na minha cabeça a ideia do tipo parametrizado, tá? É eu conseguir descrever esses envelopes, essas caixas. O que vai ao redor da minha informação, tá? E aí eu consigo descrever isso em separado da minha informação, sem precisar saber que informação que é. Antes, sim, que eu trato ela como duas coisas separadas. Uma coisa é a caixa, outra coisa é a informação. E eu quero especificar a caixa sem precisar saber que informação que vai dentro da caixa. Tudo bem? É exatamente o que está acontecendo aqui, tá? E aí a gente
vai para essa ideia de, então, de tipo parametrizado, serve para eu fazer isso, tá? Ainda, na aula passada, a gente viu uma outra possibilidade, que é a gente construir o que eu chamei de tipo recursivo, tá? Que é para eu poder construir estruturas que têm mais complexidade, tá? E aí eu mostrei para vocês aqui dois exemplos, são os dois exemplos canônicos aqui em programação funcional. O primeiro deles é montar uma lista. E aí o que é uma lista, tá? Em princípio, pensando assim, uma estrutura de dado, uma coisa para eu guardar informações. Que propriedades eu quero dessa lista? Eu quero que eu tenha dados armazenados numa determinada sequência. A sequência é importante para mim, tá? Então, no caso aqui, eu criei a lista desse jeito aqui, ó. Eu criei uma caixinha, uma espécie de caixinha que eu chamei de cons. Lá dentro eu posso botar duas coisas. Uma informação, azinho, que é o elemento da lista que eu quero guardar naquela posição ali, e uma lista, uma outra lista, tudo bem? E aí, repare, quando eu falo aqui, ó, lista de azinho, o que eu tô falando é que essa lista de azinho pode ser uma coisa que é um cons, ou seja, eu posso botar lá dentro uma outra caixinha, onde eu posso guardar um segundo dado e uma outra lista, ou eu posso botar esse outro elemento, que eu chamei de new, que é um elemento tipo, o terminador da lista, né? Só falar, olha, quando você chegar aqui, acabou a lista. É porque você chegou no final da lista. Tudo bem? Só que isso pode ser mais sofisticado. Não preciso guardar só uma informação, só um ponteiro, entre aspas, aqui, tá? Só um ponteiro, fazer essa recursão só em uma posição. Eu posso, por exemplo, modelar uma árvore. Como é que eu modelo uma árvore? Cara, eu preciso de nós, no meu caso aqui nessa minha abstração. Eu vou construir uma coisa, uma caixinha que tem uma informação lá que eu chamei de nó, eu botei um azinho lá dentro, e ele aponta para dois outros objetos que eu estou chamando aqui, tá? Duas outras coisas, tá? Que coisas são essas? Coisas que têm esse formato binary tree de azinho, que é o mesmo formato que só podem ser duas possibilidades, tá? Um node de azinho com dois binary tree lá dentro, ou a folha, e a folha estou usando a folha aqui no mesmo sentido do terminador da lista. Tudo bem? Mas eu podia muito bem peraí que meu teclado tá errado. Podia muito bem ter colocado informações nas folhas. Falado o seguinte, cara, minha folha, ela termina a recursão, mas ela também tem informações lá dentro. Nada te impediria de fazer isso, tá? Não é o meu exemplo aqui, mas você pode fazer com várias ideias diferentes aqui, tá? Várias estruturas diferentes. Tudo bem, gente? E aí eu fui mostrando para vocês como é que a gente faz funções para consumir essas informações. Porque uma coisa é eu apresentar os dados, eu construir os dados. Agora, esses dados só servem, essas informações, nesses formatos específicos que os tipos representam, só servem para serem utilizados nas funções. Lembra que aqui é um cálculo lambda, tudo é baseado nas funções, tudo é baseado na ideia, tudo gira em torno da ideia de que eu tenho uma função, eu pego um dado, apresento para essa função, ela vai fazer alguma coisa com ele e vai produzir uma informação na saída, uma informação nova na saída. Tá? Eu mostrei para vocês que a ideia básica é trabalhar com o que a gente chama de pattern matching, tá? Que é definir, grosseiramente aqui, definindo, especificar as funções, implementar as funções por meio de equações que descrevem cada caso particular desses formatos que os dados podem assumir. Essa é a ideia básica. Tudo bem? Hoje eu quero mostrar para fazer outra coisa com vocês aqui, que é um outro tipo de polimorfismo, que eu chamo de polimorfismo ad hoc, tá? Quer dizer o seguinte, cara, eu quero impor algumas restrições. Às vezes eu estou fazendo uma função, e aí às vezes eu preciso de alguma coisa um pouco mais sofisticada. Vamos lá, eu preciso comunicar alguma coisa a mais, tá? Por exemplo, vamos criar uma função aqui, que eu vou chamar de, sei lá, vou chamar de F2, tá? E eu quero fazer uma função que recebe. Olha só, uma função bem simples, tá? Que recebe uma informação do tipo T, uma segunda informação do tipo T, e ela produz para mim um booleano. Então, eu quero comparar esses dois caras aqui. Por exemplo, eu quero falar assim, o T que entrou no lado esquerdo é igual ao T que entrou no lado direito?
Ou eles são diferentes? O cara meio que fala isso, tá? Então eu gostaria de poder escrever alguma coisa assim, ó. F2, tá? F2 recebe uma informação T1, uma informação T2, e aí o resultado disso aqui é T1 é igual a T2. Se for igual é o operador que compara duas coisas, tá? Se chegar aqui no interpretador, e perguntar para ele, 1 é igual a 2, ele vai falar que é falso. Você perguntar para ele, 1 é igual a 1, ele vai falar que é verdadeiro. O caractere A é igual ao caractere B, ele vai falar que é falso, tá? O caractere A é igual ao caractere A, ele vai falar que é verdadeiro. Tudo bem? Eu gostaria de fazer a mesma ideia, essa mesma ideia básica, tá? Então, olha lá. Estou fazendo uma função bem simples aqui, para mostrar o problema para vocês. Uma função recebe dois valores T1 e T2, os dois são do tipo T, e ela usa uma comparação lá dentro. Tudo bem? Olha o que meu compilador vai falar para mim na hora que eu tentar carregar isso aqui. Tipos.hs. Ele vai falar... Opa. Import itself. Por quê? Porque não é para ter isso aqui. Beleza? Aí ele virou aqui e falou assim para mim. O programador, tem uma coisa estranha aqui nesse negócio que você está fazendo, tá? Essa função igual que você está usando, tá? Essa função aí que você está usando, igual, que é uma função como outra qualquer. Para encaixar aqui nela, tá? Deixa eu, inclusive, pedir o tipo dessa função. Repara aqui, tá? Ela tem que ser do tipo azinho para booleano. Aí ele está falando assim, cara, olha só. Você está me dando dois dados que são do tipo T. Então, neste contexto aqui que você está utilizando, nessa linha 21, o tipo dessa função aqui, igual, tem que ser T para booleano. Esse igual aqui, tá? Lembra, todas as expressões, todos os valores, todos os pedacinhos, cada pedacinho de coisa que tem aqui no meu programa tem que ter um tipo. O compilador falou, eu sei o que é isso aqui. Essa função aqui tem que ser alguma coisa que faça, tá? É uma função com esse tipo, azinho para booleano. Aí eu dei para ele um T e um outro T. Então ele conclui que a função igual neste contexto aqui em particular tem que ter o seguinte tipo, T para booleano. Aí ele está em termos de tipagem, tá? Se fosse só até aqui, estaria tudo bem. Porque ele fala assim, beleza, é isso que eu preciso. O problema aparece na hora de eu gerar código para isso. De eu gerar, de fato, o código que vai ser executado. Lembra que o compilador vai compilar, vai gerar código em máquina. Aí ele vai lá e procura, então, uma implementação dessa função igual, com esse tipo específico, tá? T para booleano. E aí ele não encontra. Porque em nenhum lugar do meu código eu disse como é que faz para comparar dois caras do tipo T. Em nenhum lugar do meu código. Aí ele tá reclamando, falando o seguinte para mim. Cara, eu não sei como é que gera código para essa função específica que você está querendo, tá? Então, estou com problema, você vai precisar me dar mais informações. Tudo bem? É basicamente isso que está escrito aí nessa mensagem de erro. Já vamos melhorar um pouco isso, tá? Essa mensagem de erro, tudo bem? E aí, vamos lá. Qual que é a questão aqui? Tá? Qual que é a questão aqui? Opa. Como é que eu posso tentar melhorar esse negócio? Eu posso tentar falar o seguinte. Aliás, o que eu preciso fazer para melhorar isso, tá? Eu preciso, de alguma forma, ensinar para o meu compilador, tá? Como eu faço para comparar dois elementos desse tipo T. Tudo bem? E aí é onde vai entrar a ideia do que a gente vai chamar de classes de tipos, type classes, tá? E aqui, na hora que eu falo classes, esquece o que você sabe de orientação objeto, tudo bem? Não tem nada a ver com classes lá de orientação objeto. A gente vai dar esse nome, não sei de onde que veio esse nome, tá? Mas o pessoal chama assim, type classes. É o nome clássico, é o nome teórico, inclusive. Onde a gente vai querer falar alguma coisa assim, olha só. Essa função F2 aqui, tá? Imagina que eu quero fazer uma função, tá?
que seja genérica, assim, que ela aceita qualquer tipo do tipo azinho para azinho. Tudo bem? Só que para eu conseguir fazer essa função aqui, repare que eu preciso, internamente eu uso uma outra função. Então eu preciso, tá, que esse tipo azinho forneça para mim uma função, que nesse caso aqui é o igual igual. Tudo bem? Eu preciso comunicar isso de alguma forma, tá? Eu preciso comunicar isso de alguma forma, que é o que está escrito nesse erro aqui. Ele está falando assim para mim. Opa, caramba. O que o compilador está tentando falar aqui para mim. Olha, você está usando uma função aí que é o igual igual, mas eu não... Para esse tipo particular aí, ó, que é a instância. Deixa eu voltar como estava antes. Peraí. T para T. Você está usando o igual igual, mas você nunca me ensinou o que significa a função igual igual para esse tipo específico T maiúsculo. É isso aqui que o compilador está reclamando para mim, tá? Ou seja, ele está falando o seguinte, cara, olha só, para você poder usar esse igual igual, eu quero uma forma de eu poder falar assim, cara, não pode ser qualquer tipo que você pode me dar aqui, não. Só vou aceitar os tipos que eu saiba o que é o igual igual, tá? E aí, para isso, a gente vai usar essa ideia de type class. Então, vamos lá. Como é que eu... Primeira coisa que eu vou querer fazer é declarar as classes e depois, tipo, ensinar os tipos a usar as classes, tá? Então, são dois problemas. Então, vamos por partes. Para eu declarar uma classe, para eu falar assim, olha, preciso de uma... Vou colocar em existência essa ideia da classe, o contrato, tá? Eu vou fazer assim, tá? Ó, tem uma palavra-chave reservada, class. Eu vou dar um nome para ela. No caso aqui, eu vou chamar de equal, tá? Porque eu sei que não tem nenhuma classe com esse nome aqui. E aí eu falo o seguinte. Ixi, peraí. Class equal where. Beleza? Essa aqui é a sintaxe dessa coisa. Class, o nome que eu vou dar para minha classe, where, que eu vou abrir um bloco de definições. E eu falo assim, olha, para que uma função qualquer aqui, tá, faça parte dessa classe equal, ela precisa implementar uma função que eu vou chamar de equal, com letra minúscula, assim, tá? Só para ficar fácil a sintaxe aqui. E essa função tem que ter o tipo equal, sei lá, aliás, equal de azinho, tem que ter o tipo azinho para booleano. Tudo bem? Vamos lá. O que eu estou falando aqui? Um tipo qualquer azinho vai fazer parte dessa classe equal se alguém me ensinar como que é uma função, como que é essa função equal com essa assinatura para um tipo particular, para um tipo qualquer aí particular azinho. Exemplo, tá? Vamos implementar essa classe, para mim é o tipo data ali, o T ali, tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, para falar, para ensinar meu compilador, olha, o meu tipo T, ele vai fazer parte dessa classe aí. Vou fazer o seguinte, instance, que é para fazer essa apresentação aqui, tá? A implementação específica, equal, para o tipo T, vai ser, tá? Aí eu preciso ensinar ele, ó. Eu preciso implementar uma função equal, tá? Que recebe um azinho, no caso aqui é um T. Azinho aqui é um cara do tipo T. Um segundo elemento azinho do tipo T, eu quero fazer um booleano. Então vamos lá, porque aqui dentro eu posso usar pattern matching também. Então vou fazer o seguinte, ó. Tem duas instâncias, vão ter 4 equações. Então eu vou falar o seguinte, ó. Se eu receber equal T1, T1, eu vou dizer que isso aqui é verdadeiro. Os dois caras são iguais. Se eu receber equal de T2 com T2, eu vou dizer que isso aqui é verdadeiro. Os dois caras são iguais, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, cara, olha só, qualquer outra coisa, eu vou dizer que é falso. Porque aí cobre meio que todos os outros casos, né? Tudo bem? E aí no pattern match aqui ele vai descobrindo, ó, se chegar equal de T1, T1, vai bater com a primeira equação. Se chegar equal, T2 com T2.
Ele vai olhar a primeira equação e falar, não, não é essa. Vai para a segunda equação. Ele fala, beleza, deu certo. Encaixou. É o padrão que eu estava esperando. Aí ele vai e produz o true. Se chegar equal de T1 com T2, ele vai checar a primeira equação e aí não vai bater o que está entrando. Vai checar a segunda equação, não vai bater. Ele vai checar a terceira sempre funciona. Aí vai produzir o falso. Chegar todas as outras possibilidades, já sacaram o que vai acontecer. Tudo bem? E aí aqui, como é que eu uso isso na minha classe? Tudo bem? Como é que agora eu restringo as minhas funções para falar assim, olha, eu aceito qualquer coisa do tipo azinho, tá? Mas aqui dentro eu vou usar o equal para fazer a comparação, tudo bem? Como é que eu falo para o compilador? Olha, não é qualquer tipo azinho, desde que essa instância esteja implementada para aquele tipo específico. Eu vou vir aqui e vou colocar o que a gente vai chamar de uma restrição de tipo, tá? Eu vou sempre fazer entre parênteses, tá? Eu sempre vou fazer entre parênteses, recomendo que vocês façam entre parênteses. Aqui dentro eu vou falar aqui o tipo azinho equal azinho. O tipo azinho precisa fazer parte dessa classe equal, tá? E aí eu vou colocar essa setinha gorda aqui para falar, olha só, o que tem do lado direito, tá? O tipo é esse, tá? Azinho, prazinho, para booleano. Desde que o tipo azinho faça parte dessa classe. É isso que eu acabei de falar. Tudo bem? E aí se eu... Opa! E aí salvei isso aqui. Se eu tentar carregar, ele vai falar para mim, opa, legal. Vamos lá, vamos ver uma coisa aqui, tá? Qual é o tipo da função F2? Azinho, prazinho, para booleano. Desde que o azinho faça parte dessa classe. Aí eu penso assim, então, porra, o F2, eu sei que o T faz parte, tá? Porque eu escrevi aqui, ó, instance equal T, então não sei o quê. Então se eu passar para ele T1 com T2, é para dar certo. É para ele fazer o que tem que fazer. Agora, repare que é tipo azinho. Eu posso vir aqui e tentar falar para ele, cara, o que me impede de passar para essa função aí? O que me impede de passar para essa função? Alguma coisa do tipo U, que eu tenho aqui, ó. Ué, vamos tentar aqui ver o que acontece. U, T1, T1 é o primeiro valor. U, T1, T2 vai ser o segundo valor. Aí ele está falando para mim assim, opa, é porque é U1. U1. Aí ele está falando assim para mim, opa, peraí, programador, você está tentando usar uma função, tá, que é genérica, é polimórfica, mas os dados que você está me dando, eles não servem para mim. Eu aceito um tipo azinho, mas não é qualquer tipo mais, tá? Eu só aceito os tipos azinho que satisfaçam, que implementem o que eu chamei de classe, porque assim eu vou garantir que eu tenho acesso a uma função que eu chamei aqui de equal, e eu estou usando essa função equal lá dentro. Tá? Agora, por que eu tenho que fazer isso? Porque se você me passar um dado azinho que eu não sei como fazer essa função equal aqui para aquele tipo específico, eu vou quebrar. Se eu tentar executar isso, eu vou quebrar, não vou saber o que fazer. Eu vou dar pau. Tudo bem, gente? Essa é a ideia básica de type classes, tá? Classes de dados, tá? Vou mostrar para vocês aqui algumas classes aqui agora, porque já tem um monte já implementadas. A gente vai usar essas type classes tipo assim, muito, tá? Assim, inclusive no futuro para não só servir como um contrato entre os tipos, que é o que está acontecendo aqui agora, tá? Um contrato em que sentido? O tipo T garante para mim que ele tem implementado uma função, que existe aí uma função com a seguinte assinatura, equal de T para bool. É um contrato isso, tá? Que em várias outras linguagens, em Java em particular, eles vão chamar de interfaces, tá? Ou uma classe virtual, você tem que depois ir lá implementar os métodos ou coisas. Esse equal seria muito parecido com a ideia de um método virtual, tá? Muito parecido.
Não é exatamente igual, mas é muito parecido, um conceito muito próximo, tá? Muito próximo com a ideia lá do Java de interfaces, onde você define um monte de... quando você define a interface, você fala assim, olha, o tipo, para ele ter essa... para ele ser considerado nessa interface, ele precisa implementar esses métodos aqui. E tem uma lista de métodos com as assinaturas de tipo, inclusive, tá? Um conceito muito parecido aqui. No futuro, na segunda metade da disciplina, a gente vai estender essa ideia, tá? Para colocar algumas classes para comunicar determinados teoremas, determinadas propriedades que esses tipos precisam ter, tá? Que é alguma coisa um pouco mais sofisticada do que só falar que existe um determinado método. Não vai ser só isso. Eu vou querer falar, ó, existe um determinado método e esse método tem essas propriedades aqui, tá? Vocês vão ver que não é 100% na linguagem, porque a gente não consegue descrever totalmente isso na linguagem, mas em vários momentos, quando a gente lê lá, tal coisa tem uma type class, precisa implementar uma type class X lá qualquer. A gente já sabe que essa type class está pedindo para a gente determinadas propriedades, não só as funções, tá? Mas propriedades específicas. A gente vai falar bastante sobre isso no futuro, tá? Vamos falar sobre algumas type classes que já estão aí declaradas, tá? Na linguagem. E aí, uma das formas, tá, gente, é vir aqui pedir o 2.info. Então, a primeira delas é essa type class que eu vou chamar de num. Aliás, melhor ainda, a type class que eu vou chamar de EQ. É a type class da igualdade, tá? Ela vai falar o seguinte para mim, ó, quando eu pergunto essa informação toda, ele fala para mim, ó, e aí percebam, tá? Em algum lugar tá declarado isso aqui, class EQ, azinho, onde? Mesma sintaxe que a gente estava usando, tá? Onde? Para fazer parte dessa classe, eu preciso implementar duas funções. Uma que chama igual igual, que tem essa assinatura aqui. Uma que chama barra igual, para ser o diferente, que tem essa assinatura aqui. Tudo bem? Repare que tem esse minimal aqui, tá? Um pouco mais para frente a gente mostra algumas outras coisas interessantes para vocês, que eu posso já deixar algumas implementações tipo default, assim. Se o programa não falar nada, eu vou usar essa daqui, que alguém já me forneceu. E aí, a partir dessas mais básicas, eu preciso de algumas, e a partir dessas umas eu posso implementar as outras. Por exemplo, tá? O igual igual, se você me der uma função igual igual, para eu fazer a função que é o diferente, a função diferente é o não igual. Ora, é só pegar e fazer o igual e fazer a negação dela. Eu não preciso de uma outra especificação, tá? Se você me der o diferente, essa função aí, barra igual, que fala assim, duas coisas são diferentes, sim ou não? Ora, para eu saber se as duas coisas são iguais, eu pergunto se elas são diferentes e eu faço a negação da resposta. E aí eu vou chegar no igual, tudo bem? E essa é a implementação padrão que está lá, tá? Um é o negado do outro, tudo bem? Outra informação que está aqui, colocada aqui para a gente, repare, é várias informações de vários tipos que implementam essa classe. Então, por exemplo, tá? O tipo int implementa uma instância da classe EQ. Isso quer dizer que eu posso fazer o seguinte. Pegar um int, perguntar se um int é igual ao outro. E ele sabe o que fazer, tá? O char também tem lá a implementação. O bool, alguém já me deu, tá? Vários tipos de tuplas diferentes, tá? Vê que aqui, ó, EQ, uma tupla com uma tonelada de elementos aqui, tá? Nem sei quantos tem um monte, tá? Ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nesse caso aqui, ó, uma tupla com 15 coisas lá dentro, tá? E várias variações dele, até chegar na tupla de 3, na tupla de 2, no tipo unitário, que é uma tupla que não tem nada lá dentro, no tipo integer, tudo bem? Tem vários caras aí que já implementam o igual igual, tudo bem? Professor, e onde é que está o maior que, menor que? Por exemplo, se tem a igualdade, só compara se é igual ou se é diferente. Mas às vezes faz sentido para alguns elementos falar que um é maior do que o outro. Pois é, faz sentido mesmo. E aí a gente vai olhando, tipo, eu sempre vou aprendendo, tá, as type classes, olhando os tipos, tá? Então, por exemplo,
como é que é essa função aqui, ó, maior que, tá? Qual é o tipo dela? O tipo dela é azinho para bool, desde que o tipo azinho implemente a classe ord. Aí eu falo, pô, legal, o que tem dentro dessa ord aí? Então, peço a informação do ord, tá? Dessa classe ord, de ordenar, né? Aí fala para mim, opa, legal. A classe ord, repare, a classe ord de azinho, primeiro, ela exige que o tipo azinho implemente a classe equal. Tá, olha lá, ó, restrição de tipo lá, setinha gordinha, igual eu fiz aqui atrás, tá? E aí lá dentro eu preciso que para o tipo azinho alguém me fale essas funções aqui. Compare, que eu não sei, eu sei dizer o que ela faz, tá? E tem esse tipo ordem aqui que não vai interessar aqui pra gente, mas ela precisa implementar basicamente, ó, o menor, menor igual, maior, maior igual, o máximo, qual é o maior elemento entre dois caras, qual é o menor elemento entre dois caras, compara 2 e me diz qual é o menor, compara 2 e me diz qual é o maior, tá? E tem um monte de instâncias já definidas, tá? Inclusive lá para os números, ó, int, float, double, para os caracteres, para os booleanos, para vários tipos de tuplas diferentes, tá? Alguém já me deu essas implementações. Tudo bem? E os números, professor? Os números são uns bichos estranhos, né? Que até agora, olha só, quando a gente pergunta o tipo do 1, tá? Toda hora tava aparecendo, eu tava falando, cara, segura um pouquinho, ó, a hora chegou. O tipo 1, essa expressão 1, ela tem o tipo P, desde que o P tenha o tipo num. Aí eu pergunto, aqui, ó, agora, o que vocês têm que ler é, esse num é uma classe e ela garante que esse elemento aí, essa expressão 1, vai ter algumas funções que eu posso usar com ela. Que funções? Opa, pergunta a informação do tipo num. Vai ter essas aqui, ó, o mais, menos, a multiplicação, a negação, né, o menos um número, para eu poder fazer menos 1, por exemplo, o valor absoluto, módulo da parada, o signum, que é uma função que me dá, que pega um número e aí me retorna, tá? 1 se o sinal for positivo, menos 1 se o sinal for negativo e 0 se o número for 0, tá? E o from integer, que é um tipo, que é uma função de conversão de dados, ó. Ele pega um integer e transforma no tipo azinho, tá? Pega um integer e transforma no tipo azinho, é para eu poder mudar, pegar um inteiro e transformar ele numa coisa mais genérica, sem mudar o valor, tudo bem? Aí se vocês repararem, tá, gente? Por esse motivo que eu posso fazer 1 mais 1, e ele sabe que 1 mais 1, tipo disso aí, é um azinho do tipo numérico. Olha lá, parada doida, tá? Mesma coisa. O resultado disso aí, que é o número 2, é uma coisa genérica que funciona junto do mais, junto com a função menos, junto com a função de multiplicar, tudo bem? É isso que está acontecendo aqui. Mesma coisa para eu poder fazer 1.0 mais 1.0, ele vai saber que é um 2.0, ele sabe somar. E aí, isso aqui é uma coisa que vocês precisam perceber agora. Esse mais aqui, ó, 1 mais 1, esse mais, ele tem um tipo, tá? Esse mais que está do lado de cá, que é 1.0, que repare, o tipo desse 1.0 é diferente, porque ele não é um num, só num, ele é um fractional. É outra classe. Que a gente já vai olhar o que é essa classe, mas é outra classe. São duas coisas diferentes, tá? Esse mais aqui é uma função diferente desse mais que está aqui. E é para isso que vai servir as classes, para eu poder fazer isso aqui que a gente vai chamar de sobrecarga de funções. Para eu poder usar o mesmo nome, tá? Para eu poder usar funções diferentes com o mesmo nome. Diferentes porque ela tem tipos diferentes. E aí, consequentemente, a implementação é diferente. Beleza? Já que eu toquei no assunto, o que é esse tipo fractional? O que é esse fractional aí, professor? Ora, é uma outra classe. Uma outra classe que tem essas funções aqui. Que exige para mim, tá? Para ser um fractional, para ser um número fracionário, tem que ser um número. Primeira coisa que ele está falando aqui. E aí, para ser um fracionário, tem que ser um número e tem que ter essas funções aqui, ó. Dividido. Barrinha aqui é um dividido. O recíproco, que é o inverso, né? Então, tipo assim, o recíproco de 2 é 1 sobre 2. O recíproco de 10 é 1 sobre 10.
E tem uma outra função que é o from rational, que é para converter desse tipo rational para uma coisa genérica. Aí você fala assim, caramba, o que é esse rational aí, professor? Pergunta a informação para ele, ó. Esse rational é um tipo específico aí, tá? Um tipo específico, que ó, não tem nenhuma informação a mais ali, só tá falando que é um type rational. Tudo bem? Na verdade, é uma coisa que é esse tipo aqui, ó, ratio integer, tá? Aí depois a gente olha, abre um pouco mais de detalhe com isso, mas é um tipo. Pensa assim, tem um tipo que tá lá, que representa os números racionais, tá? Os Professor, números racionais são, rapidinho, um inteiro dividido por outro inteiro, tudo bem? Diga, filho. foi mal. É ali que você falou do recíproco, por exemplo. Foi mal o passarinho aí. Uhum. Então, como é que você faria para saber, por exemplo, que o recíproco seria o inverso do. Mas assim, quando você dá a informação do dois pontos i do recíproco. Essa é uma ótima pergunta, filho. Como é que eu. Então tá Porque, ótimo. ó, Guilherme, né? Deixa eu ver Isso. se eu. Deixa eu tentar sistematizar a sua pergunta. Vê se é isso que você queria perguntar. Professor, na hora que eu vejo a informação da classe, ele fala para mim os métodos que eu preciso implementar. Mas ele não está falando para mim o que cada um tem que fazer, né? Exato. Não é isso que você está me perguntando? Tipo assim, É isso como é que eu mesmo. sei que. O que está me falando aqui que o mais tem que ser a função que soma dois números? Não podia ser outra função com essa assinatura. Certo? Exato, isso mesmo. Beleza. Aí, vamos lá. O que vai resolver esse problema, isso é um problemão, tá? Essa coisa vai ser dada por convenção. A documentação vai dizer, tá? Só que percebe que a documentação é uma coisa metalinguística aqui, ela tá fora da linguagem, né? Tá? Por exemplo, então, quando eu abro aqui, vamos lá no Hugo. Estão vendo? Também a tela toda compartilhada. Se eu pedir aqui o mais para ela. Vamos lá. Se eu pedir o mais aqui, ele vai. Opa! Ó, vai aparecer a documentação da classe num aqui para mim. Bom, classe num, tá vendo? Exatamente a mesma informação que eu pego lá no info, tá? Num, eu preciso implementar ó, o mais com essa assinatura, o menos, multiplicação, exatamente o que a gente viu ali no terminal, tá? Só que aqui tem um pouco mais de informação na documentação. Ele fala assim para mim, olha só, o num, ele precisa seguir essas regras aqui, essas funções aqui, elas não podem ser de qualquer jeito, elas têm que seguir essas regras aqui, que são as regras naturais pra gente, tá? De somar, multiplicar nesse caso aqui. X mais Y mais Z tem que ser igual a X mais Y mais Z, tem que ser associativo esse mais. Tudo bem? O mais tem que ser comutativo. From integer com zero tem que ser aditivo aqui, ó. Tá? E blá, blá, blá. E tem as propriedades aqui. Qual é o problema, Guilherme? Eu não consigo falar para o compilador checar essas propriedades para mim. Não em Haskell. Tá, Tá? entendi. Então ali realmente por convenção. Então, como é que vai ser? Se você está usando a classe de alguém, não foi você que declarou a classe, você vai ter que ir lá na documentação do cara que declarou a classe e ver o que ele espera daquelas funções, para você poder fazer as suas. Tem algumas que são muito clássicas, que eu vou mostrar várias que são convencionais para vocês. Então, você tem que ir lá na documentação e ver o que o cara está pedindo para você. Se você está declarando a classe, você vai ter que botar na sua documentação o que você espera das funções, quais as propriedades você espera das funções. Só que isso é um problema, tá? Porque nada me garante que eu vou conseguir implementar essa parada. Olha só o negócio aqui. Vamos lá, vou te mostrar aqui, tá? Que é não é exatamente um bug, mas é tipo hackeando. Para fazer, olha só. Deixa eu aproveitar a tua pergunta. Info do tipo EQ. Vamos voltar aqui. Para fazer o tipo EQ, eu preciso implementar o igual. E ele tem que ter essa assinatura aqui, tá? Vamos fazer uma parada errada, teoricamente. Vou declarar a instância EQ do meu tipo T. Onde? Beleza? Lá dentro eu preciso botar, ó, T1 igual a T2, eu preciso falar o que significa isso. Tá? Eu preciso falar o que significa isso. A função igual. De um lado eu estou recebendo T1, do outro lado eu estou recebendo
valor T2. Eu preciso receber, olha na assinatura, azinho para booleano, e produzir um booleano. Tá escrito aí na documentação em algum lugar aí, tá? Que é para ser o tipo da igualdade, tá? Quando duas coisas forem iguais é para ser verdadeiro, quando elas forem diferentes é para ser falso, tá? É para ser isso. Não sei onde está aqui, é grande essa documentação aqui. Mas eu vou fazer uma parada que eu vou falar que isso aqui é sempre verdadeiro. Porque olha só o negócio aqui. Essa função pega dois caras do tipo T, T1 tem tipo T, T2 tem tipo T, e ela faz um booleano. Eu vou salvar essa parada, eu vou salvar isso aqui, e vou carregar aqui, e ele vai carregar e não vai reclamar. Porque a instância está implementada. Só que essa implementação, entre aspas, está errada, né? Tá vendo? Isso aqui é uma questão que eu vou chamar assim, é problemático, mas na prática não é tão problemático assim, tá? Na prática, pô, a gente lê a documentação e fala, cara, beleza, eu sei que eu tenho que fazer isso, senão eu tô fazendo besteira. É razoavelmente fácil. Seria bom que o compilador pudesse checar isso. Só que esse tipo de checagem exige um conjunto de regras no sistema de tipos bem mais poderoso. Ele exige que o sistema de tipos seja uma linguagem de programação completa, tá? Uma outra linguagem de programação completa para eu poder falar isso, tá? O que não é o caso em Haskell. A linguagem que o sistema de tipos implementa é a linguagem que a gente chama de... a gente diz que ela não é Turing Complete, né? Ela não faz qualquer coisa, assim. Ela é bem mais restrita que uma máquina de Turing. Bem mais, tá? Por um lado, a gente ganha em simplicidade, que já é poderoso pra caramba, tá? Mas é uma coisa um pouco mais simples. Por outro lado, a gente perde nisso aqui. Eu não consigo expressar todas essas ideias, eu não consigo falar isso. Para fazer isso aqui, eu preciso de uma linguagem que tem um sistema de tipos que a gente chama de tipos dependentes. Dependable types, tá? Dois exemplos que estão, assim, que o pessoal usa que tem esse tipo de linguagem, que tem essa propriedade. São uma linguagem chamada Agda, uma outra linguagem chamada Idris, tá? Cara, só que essas duas linguagens... Agda, inclusive, é escrito em Haskell, se eu não me engano, tá? E a sintaxe geral é muito parecida com Haskell, assim, muito mesmo, tá? Só que, cara, é outro bicho, tá? Assim, é bem mais complexo o negócio, tudo bem? Mas responde a sua pergunta por convenção. Ah, entendi. Como é que eu sei o que tem que fazer? Tem que ver a documentação. Tudo bem? Beleza. Só acho meio esquisito, assim, porque, tipo, é como se você fizesse uma exceção, assim, né? Mais ou menos. Porque, por exemplo, você está declarando aí que na instância Q de T, isso aí vai ser verdadeiro. E, assim, você pode fazer muita merda fazendo isso, assim, Pode. Tipo, eu não sei, eu acho que talvez complique as coisas, eu não sei, eu posso estar enganado. Mas você vai ver que isso aqui é bastante útil para a gente poder comunicar vários tipos de restrições no nosso programa, tá? Aham, beleza. E a gente vai falar sobre esse tipo de propriedade também, porque a gente vai declarar no futuro algumas classes que elas servem para capturar propriedades, são muito gerais, assim, tipo, muito abstratas, tá? Eu acho que tem A que ser gente uma vai... coisa mais generalista, assim, né? Porque se você começar a abrir muito o dedo, assim, e caso por caso, eu acho que daria uns mas problemas. a gente vai ver vários casos diferentes, tá? Inclusive, hoje eu tô fazendo uma apresentação assim, bem mais. Olha só, tem essa, tem aquela, tem não sei o quê, tá. Mas assim, tô mostrando para vocês as que estão na coisa. Mas a gente vai usar bastante, a gente vai declarar nossas classes um pouco mais para frente, porque a gente vai usar tipo de dado o tempo todo, tipo de dado que a gente define novos e a coisa toda. Tudo bem? Beleza, massa, valeu, professor. Seguindo aqui então. Agora eu me perdi aqui nas minhas anotações que eu estava falando. Vão ser para vocês tipo num, tipo fractional, ou tipo eq, ou a classe eq, a classe ord, né, que é o que tem maior, menor, coisa toda. Deixa eu passar aqui nas minhas notas. Word. Uma outra classe aqui, tá? Tipo, a classe show. Vamos abrir ela aqui. Info sobre a classe show. Eu preciso declarar,
essas funções aqui, sendo que o mínimo é essa show com uma precisão, tá? Mas enfim. Ou essa função show. O que essa função show faz? Pega uma coisa, asinhos, que você tem aí, e transforma numa string, que é para você poder mostrar lá na tela, tá? Aqui a gente está fazendo a implementação automática, tá vendo aqui, ó, o deriving show. Ah, isso aqui tem que comentar. Várias dessas classes, tá? O compilador sabe gerar para você. Por exemplo, a classe kill é sintática, tipo assim, é comparar coisas sintaticamente. Ele sabe fazer isso, tá? Eu posso pedir para ele a implementação automática do ekill, por exemplo, tá? Outras já são um pouco mais complicadas, tá? Outras já são um pouco mais complicadas. A gente vai ver um pouco mais para frente. São classes que tratam as coisas como caixas, como iteradores, que a gente pode atravessar uma estrutura complicada e tal. Esses aí a gente vai ter que fazer na mão, tá? Mas, por exemplo, aqui o ekill a gente consegue fazer automático, por exemplo. Tudo bem? A gente usa essa palavra-chave deriving e aí pedindo para o compilador fazer uma implementação automática para a gente. Seguindo aqui. From menu. Nas notas de aulas tem várias outras, tá? O que eu queria era mostrar para vocês sinônimos, new type, string, show. Não tá aqui então, tá na próxima página. O que eu quero mostrar então é um pouquinho mais sobre os números, que eu quero mostrar essa figura aqui. Que é o seguinte, ó. Cara, aqui em Haskell... Opa, original. Eu espero que esteja... Opa. Espero que esteja visível aí, tá? Cara, que isso aqui é como se fosse uma hierarquia de classes, tá? Para a gente poder especificar dados aqui dentro, tá? Quanto mais em cima, mais genérico, mais tipos vão implementar essas classes específicas. Então, por exemplo, lá, o ekill, tá? E aqui as setinhas, elas estão falando para mim as relações entre esses tipos, essas classes. Então, por exemplo, o tipo ORD, para implementar o tipo ORD, eu preciso implementar a classe ekill, tá? Para eu poder fazer o menor ou igual, menor igual, maior que e tal, eu preciso antes implementar o EQ, ou junto, né? Preciso apresentar as duas coisas, tá? Para eu fazer o num, eu também preciso fazer o equal. Para eu fazer esse tipo aqui, ó, real, eu preciso fazer o word. Então, que tipos que implementam isso? Por exemplo, lá, o int, o integer, o float, o double, tá? Tá tentando pegar as propriedades dos números reais. Tudo bem? O integral são números, tá? São números. Repare, para eu fazer essa classe aqui integral, eu preciso implementar o real, o odd e o equal. Eu preciso implementar esse num aqui, ó, que é essa setinha que está aqui. Eu preciso implementar o show, que é essa setinha que está vindo aqui, que é a exigência do num. Tudo bem? Então, meio que quando você começa a implementar as classes aqui, muitas vezes você precisa implementar várias e várias classes, tá? Então, meio que você tem que começar a se acostumar com essa ideia de, tipo, caraca, eu quero implementar essa classe aqui, vai fazendo uma sequência de outras classes que você precisa fazer também, tá? Várias delas, o compilador faz automático pra gente, pedindo ali no deriving, como vocês estão vendo na linha 4 e na linha 8 ali, por exemplo, tá? Mas algumas não tem como fazer automaticamente. Tudo bem, gente? Seguindo, deixa eu fazer um exemplo de derivar uma instância ligeiramente um pouco mais sofisticada para mostrar para vocês que a gente pode, uma vez que a gente implementa a classe, a gente pode tratar várias coisas como coisas semelhantes. Olha só isso aqui, vou fazer agora. As funções têm um tipo específico, né? Então, deixa eu ir aqui para baixo para limpar menos. Instância num, vou chamar assim, ó, para funções, tá? Olha só essa instância que eu quero declarar uma instância aqui. Meio doida, mas acompanha o raciocínio comigo, tá? Imagina que eu quero pegar e poder tratar funções como se fossem números. Afinal,
é razoável, tá? Na matemática, por exemplo. Não é para ser um conceito estranho. Opa. Deixa eu limpar essa tela aqui. Não é para ser um conceito estranho você falar assim, eu tenho, sei lá, não é para ser estranho isso aqui, ó. Eu tenho uma função f de x igual a, sei lá, x ao quadrado. Tá aparecendo minha tela, meu quadro, Assim, né? tá assim. E eu chamar aqui uma outra função g de x e falar que é, sei lá, seno de x. E eu falar o seguinte, agora até aqui ok, definido as funções. O que não é para ser estranho para a gente é falar o seguinte, cara, vamos definir uma terceira função, que eu vou chamar aqui de h1 de x, e eu vou falar que ela é, tá? F de x mais g de x. Quando a gente faz isso, o que a gente está querendo dizer é, cara, isso aqui vai ser x ao quadrado mais seno de x. Absolutamente normal para a gente falar isso. Assim, natural. Posso querer definir uma outra função, h2, e falar o seguinte, cara, um h2, quero dizer que é f de x vezes g de x. O que eu estou querendo dizer quando eu escrevo isso? O que eu estou querendo dizer é, quero que isso aqui seja x ao quadrado vezes o seno de x. Absolutamente normal e natural a gente tratar as funções entre números reais, tá? Entre números reais, números complexos, funções numéricas, ok? Como se números fossem. Afinal, eu estou somando duas coisas. Somar é uma operação que a gente faz entre dois números. Mas a gente estende essa ideia de somar para as funções. Eita, professor, interessante, tá? Mesma coisa para multiplicação. Multiplicar é um conceito entre dois números. Para eu falar que, cara, o que significa somar duas funções, eu preciso explicar o que significa isso, tá? A explicação está do lado direito aqui. A explicação está do lado direito aqui. Ela fala o seguinte para mim. H de um número qualquer, x, e aí eu vou botar um número aqui, por exemplo, 1, tá? É fazer o seguinte. Avaliar isso, calcular esse valor particular, calcular primeiro f de 1, que é 1 ao quadrado, que é 1. Depois ou junto disso, fazer g de 1, que é seno de 1, que eu sei lá quanto que é, seno de 1, tá? E aí somar, que vai dar um número, tá? Não sei lá o número. E aí pegar esses dois caras e somar esse resultado com esse resultado, somar. São dois números, tá? Vai dar um terceiro número. Eu vou escrever aqui que é 1, sei lá, 001, sei lá. Só um número qualquer aqui, tá? E aí, concluir que esse é o resultado dessa parada. Então, vamos lá. Olha o que a gente acabou de fazer. A gente falou assim, cara, eu vou definir a soma como duas funções, como fazendo o seguinte. Eu vou lá na primeira, eu pego uma entrada. Eu vou lá na primeira função, boto a entrada, produzo um número. Eu pego a mesma entrada, vou lá na segunda função, produzo outro número. Aí eu tenho dois números eu sei somar. Aí eu somo os dois números. Aí eu vou falar que essa soma é o resultado que eu estou procurando, a soma das duas funções. Tudo bem? Eu quero escrever isso aqui em Haskell agora. Quero fazer essa mesma coisa em Haskell. Então, bora lá. Tá? Então, eu quero fazer uma instância num de uma coisa que é. Tá? Uma coisa que é. Funções. Eu vou restringir as minhas funções, tá? Para casos particulares, mas apesar de que tem como a gente fazer isso para casos mais gerais. Mas vamos fazer para casos mais particulares. Funções que tem essa assinatura aqui, ó, de int para int. Funções que pegam um número e produzem outro número, tá? Onde? Aí eu preciso implementar um monte de coisa. Cadê meu terminal aqui, ó? Preciso implementar. E do não. Preciso implementar o mais. Então preciso falar o seguinte, ó. Se liga aqui. Eu vou falar aqui f1 mais f2, a função 1 mais a função 2,
vai ser. Perceba que entrou um azinho, precisa sair um azinho. Então aqui eu preciso fazer uma função aqui na saída. Vou repetir. O mais, nesse caso particular, vai ter a seguinte assinatura, ó. Azinho, prazinho, prazinho. Quem é o azinho? Azinho é essa coisa toda. Então vai ter que ter, tô procurando uma coisa que é assim. Int, pra int, é o primeiro. Int, pra int. E ela tem que produzir na saída uma nova função que é de int pra int. Tudo bem? Olha só, hein? Muita atenção para isso. Int para int é o tipo desse F1. F2 é int para int. Então, preciso produzir uma função aqui na saída. Vamos lá, então. Para eu fazer uma função, lá no cálculo lambda, eu faço lambda alguma coisa, e aí eu explico a função. Vou fazer a mesma ideia aqui, tá? Vou fazer uma função lambda x, que recebe um valor x, e faz alguma coisa com esse x. Beleza? O que eu preciso fazer? Aí volta lá no meu quadro aqui, ó. Olha aqui em vermelho. Eu preciso pegar o valor, usar o valor na primeira função, usar o mesmo valor na segunda função, o valor que entrou aqui, que é o 1, usar o valor na segunda função e depois somar os dois resultados. Então, eu vou fazer isso aí, ó. Vou fazer F1 de x, vou calcular o F2 de x e vou somar as duas coisas. Tudo bem, gente? Vou fazer o F1 de x, vou pegar a entrada x, um número x que entrar aí nessa função, eu vou pegar esse número, vou usar ele na função F1. Vai me dar um... A função F1 é de int para int, então ela vai me dar um int. Vou pegar aquele int, que é o x que chegou lá, vou pegar ele e vou usar na função F2. A função F2 é de int para int, então ela vai me dar outro int. Eu vou somar os dois e aí vou terminar a conta no int. Todo mundo bem até aqui? Todo mundo bem até aí? Beleza. Sim. Então vamos lá. Preciso fazer... As outras são mais fáceis, porque agora vocês já entenderam o conceito, tá? Preciso fazer o menos. Opa. Preciso fazer o menos. O menos é na mesma ideia, né? Em vez de mais, eu vou subtrair. Preciso fazer a multiplicação. Mesma coisa. Multiplicação de duas funções vai ser o que a gente chama de pointwise. Pega, calcula uma num ponto, calcula outra no mesmo ponto e multiplica os dois casos, tá? Eu preciso fazer a negação. A negação é inverter uma coisa com a outra. Aí tá lá escrito nas propriedades, tá? É fazer assim. Se você me der 1, eu quero o resultado menos 1. Se você me der menos 2, eu quero que o resultado seja 2. Então vamos lá. Eu vou receber uma função. Cadê? Negate f. Eu vou receber uma função, tá? Aí eu preciso produzir. Eu preciso produzir uma função, ó. Int para int. Aqui, ó. Entrou azinho, que é int para int, saiu azinho, tem que ser int para int. Eu vou fazer uma função aqui, ó, lambda x, e o que eu tenho que fazer? Vou seguir na mesma toada. Vou pegar essa entrada x, que é um inteiro, vou pegar, avaliar, usar ele como entrada da f. Eu vou calcular aqui, ó, f de x. O resultado são int. E aí eu vou fazer o negate dessa parada. Tá? Vou fazer o negate dessa parada. Tudo bem? Aqui eu estou usando o dólar como separador para não precisar usar parênteses. Tá? Valor absoluto. Abs de f é muito parecido. Vou fazer ó, lambda x, eu vou fazer o valor absoluto de f de x. Preciso fazer o signum. Vou na mesma linha, tá? Signum é para calcular o sinal. Signum da f vai ser lambda x, que é a entrada, o int que entrou. Eu vou calcular o valor da f naquele ponto x e vou, que é um inteiro, eu vou usar o signum do próprio inteiro, tá? E aí eu preciso fazer um from integer. Professor, Pode falar. no caso do ABS, o argumento do lambda tá f em vez de x. X. Isso
senão ia quebrar tudo. E aí, para fazer o from integer, eu preciso receber um inteiro, que eu vou chamar de i. Reparem, tá? Eu preciso receber um inteiro, um número inteiro, um integer, e eu preciso transformar ele numa função, assim. Lá na especificação vai falar assim, tem que ser uma coisa que preserva a informação. Um conceito que a gente vai melhorar depois, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou embutir ele numa função que faz o seguinte. Repare que é um azinho. O azinho aqui para mim é int para int, ó, que tá escrito aqui, tá? Int para int. Eu vou fazer uma função que pega um x, uma entrada x, despreza essa entrada e produz o i. É uma função constante, tá? Isso aqui é uma função constante. Tudo bem? Bom, fiz todas elas. Eu não vou demonstrar isso aqui para vocês, mas ela segue todas as propriedades lá que está pedindo, tá? Vou carregar meu tipos.hs. O que está reclamando aqui? Ó? Illegal. Uai. O que ele está reclamando? No int para int. Cara, isso aqui deveria ser... Professor, não é nesse caso from integer, não? Que era para ser... Ele está reclamando da declaração... Não, ele está reclamando dessa linha 53 aqui. Eu não sei por quê. Eu vou usar uma extensão aqui para desabilitar essa parada, porque depois eu vejo com vocês o que que... Deixa eu... Peraí. Eu vou habilitar essa extensão aí, que deve ter mudado alguma. Ele quer o Flexible Instances, né? Deixa eu ver se vai parar de reclamar disso aqui. Não tá from integer i, o lambda x, i. Por que ele tá reclamando disso aqui? Por óbvio. Vamos lá. Tem cada coisa, viu? O que ele tá reclamando aqui? Repare que o from integer está recebendo um integer, tá? Integer, que é o i, tem um tipo integer. Eu preciso produzir uma função que é int para int. Eu estou retornando um integer e não um int. Tudo bem? Então eu preciso converter o tipo de dado aqui. Aí, para isso, eu vou fazer um from integer aqui dentro. E aí eu gostaria que vocês percebessem uma coisa que está acontecendo, tá? Esse from integer que eu estou declarando aqui é o from integer desse tipo aqui, ó, int para int. Esse from integer que eu estou usando aqui dentro é o from integer desse cara aqui, ó, izinho, que tem o tipo integer. Beleza? Da mesma forma, esse mais que está aqui, esse menos, esse vezes, todos esses caras que estão do lado esquerdo aqui, são o mais do tipo int para int. E esse mais que está do lado direito aqui é o mais desses caras aqui, ó. F1 para x é um int. Então, esse mais é int, é o mais lá do num dos int. Tudo bem? São caras diferentes. Tá? Deixa eu ver se isso aqui já vai ser suficiente. Pronto. Beleza? Depois eu checo para vocês o que é esse Flexible Instances aqui, porque mudou alguma coisa nessa última versão que estou usando. Vamos lá. O que isso aqui vai me permitir fazer a partir de agora? Tá? Ora, eu posso começar a declarar funções e fazer somas delas. Então, vamos lá. Vou declarar uma primeira função aqui que vai ser uma função que pega, sei lá, um x, tem uma entrada x, e faz... Deixa eu melhorar. Vou botar aqui.
Vou botar exatamente o mesmo exemplo que está no quadro lá. O x ao quadrado e seno de x vai ser ruim, porque eu não consigo... Eu fiz de int, né? Então, vou fazer assim, ó. Vou declarar, ó, F1, F2, F3, nesse arquivo aqui, é a função de int para int. Vou falar que F3 recebe um x e faz x elevado ao quadrado. Eu vou declarar uma função g, que é como eu chamei ali, né? G. Aliás, já tem uma g aqui nesse arquivo? Não tem. Então, vou chamar aqui de g. Ela vai ter o tipo de int para int. E ela vai ser, em vez de seno, sei lá, me fala outra coisa aqui, gente. Um polinômio. Pode ser um polinômio de segunda, sei lá, um polinômio que eu vou fazer. Ela vai ser g de x é, sei lá, 10x mais 5, mais 4, mais 5. Vou botar uma função aqui, uma reta. Tudo bem? E aí isso vai poder me permitir, deixa eu carregar, permite fazer o seguinte, f de 3. Se eu perguntar quanto que é f3 de 3, é 9. 3 ao quadrado. Se eu perguntar quanto que é g de 3, é 10 vezes 3, que é 30, mais 5, 35. Beleza? E ele vai me permitir fazer outra coisa que é, quanto que é f3 mais g. Reparem que isso aqui agora é uma coisa que faz sentido para eles. Vai ter um tipo, tudo certinho, ó. É um int para int. Quanto que é f3 mais g? Vou chamar isso aqui de h. Vou chamar isso aqui uma função. É a função que soma das duas coisas. Quanto que é h de 3? Da forma como a gente definiu, vai ser f3 de 3 mais g de 3. 9 mais 35, 44. Como a gente esperava. Tudo bem? E aí, repare aqui, ó. Coisas que não são números necessariamente, eles começam a se comportar como se fossem números. Tá? Como se fossem números. Pô, as funções, ó, função de inteiro para inteiro. Podia ser de double para inteiro, double. Podia ser coisas bem mais complicadas, tá? E eu falar assim, cara, as coisas são bem mais complicadas, mas elas parecem com números. Eu vou mostrar aqui como é que faz. Por exemplo, outra tipo aqui, outra categoria de coisas que você gostaria de fazer. Seria interessante você declarar um tipo para representar matrizes. E faz todo sentido você tratar a matriz como se fossem números. Afinal, você pode somar a matriz, você pode subtrair, você pode multiplicar. Multiplicação de matriz e tal. Repare que a conta é diferente. Mas você pode vir aqui, declarar a instância e começar a tratar as matrizes como se fossem números. E também você pode somar, você pode multiplicar, você pode subtrair. Tá? Vetores. Você pode pegar vetores e declarar, tipo, ensinar ele o que é a soma de vetores, o que é subtrair dois vetores, o que é multiplicar dois vetores. Aí lembra que a multiplicação, tá? Tem umas propriedades lá, tem que ser comutativa com a soma, tem que ser distributiva com a soma. Ah, isso é o produto interno, isso é o produto externo, isso eu sei lá, tem que revelar a álgebra linear. Aí você pode definir aqui vetores e começar a usar vetores como se fossem números. Tudo bem? Para que serve isso? Para depois, quando você estiver fazendo outras funções, você pode começar a declarar funções que são super genéricas, que você fala assim, cara, não me interessa o que você me dá aqui, só me interessa que eu consiga somar essas coisas. Se eu conseguir somar, subtrair, multiplicar, você me dá qualquer coisa dessas aí, eu estou aceitando. Mas eu, quando estou programando esse tipo de função, eu não sei dizer o que eu vou receber. Eu preciso dar só um jeito de falar, eu preciso dessas operações aqui, eu preciso dessas propriedades aqui. E a gente usa as classes para fazer isso, tá? Então, no exemplo que eu fiz aqui para vocês, estou mostrando como é que a gente pode pegar funções e declará-las como se fossem números, começar a tratá-las como se fossem números, tá? Agora não tem muita diferença entre esses caras aqui. Tudo bem, gente? Alguma pergunta em relação a isso? Tá todo mundo de boa? Como é que tá o chat aqui da parada, hein? Chat tá ok. Deixa eu ver se na minha nota aqui eu acho que eu tô já contemplado. Tá todo mundo bem com essa ideia aí, pessoal? Tô digerindo ainda um pouco, mas uma hora vai ficar bom. Uma hora vai ficar bom. A segunda lista é
a segunda lista, eu vou até adiantar, já dizer aqui, eu não sei dizer se está lá no GitHub, tá? Eu vou checar com os monitores. A segunda lista vai pedir para vocês declararem alguns tipos que modela algumas situações lá. No caso, são 2 casos concretos, tá? Uma lógica booleana lá, só que com mais de 2 estados. Eu não lembro quantos estados eu coloquei, acho que são uma lógica de 5 estados, tá? Que é uma simplificação do que a gente de fato usa para fazer projeto de hardware. Aí tem lá, pede umas funções, pede pra você fazer algumas funções lá, tá? Tipo, funções booleanas, inclusive, tipo, cara, define essa função aqui pra mim, define essa outra aqui, de acordo com essa lógica. Eu dou umas tabelas lá pra vocês fazerem. E a outra é para fazer um tipo que modela os números complexos, tá? E lá eu tô pedindo um número complexo um pouco diferente que vocês vão encontrar na biblioteca, porque eu tô pedindo para você conseguir representar ele tanto na forma retangular, A mais JB, quanto na forma polar, amplitude e uma fase, tá? E você poder fazer soma, subtração, várias operações, independente de como é que eles estejam lá, tá? Vocês vão ver que é interessante. A lista seguinte vai estar falando sobre type classes. A gente está bem adiantado nisso aqui, tá? Porque eu vou entrar a partir da aula que vem num assunto que é bem teórico. Mas a terceira lista vai falar o seguinte: cara, tem um problema aqui que é você está projetando uma calculadora. E aí você vai usar essa história de type classes para projetar essa calculadora sem precisar ficar reescrevendo uma tonelada de código. Você pode ir estendendo o que essa calculadora consegue fazer, tá? Declarando classes novas ou declarando que tipos novos implementam a classe que é a classe que a calculadora sabe operar. Tudo bem? É bem interessante também como um mecanismo de programação genérica. Você programa uma calculadora e fala assim, cara, minha calculadora sabe isso aqui. Sabe fazer essas operações aqui. Se o que você está me dando na entrada são números complexos, é texto, é booleanos, é um negócio estranho, para mim tudo bem, desde que você me ensine como é que são essas operações aqui. E a type class, a classe serve para orquestrar isso aqui, para deixar tudo ordenado. Isso vai estar na terceira lista de exercícios para vocês. Se ninguém tem uma dúvida, eu vou encerrar aqui hoje por aqui, tá? A gente termina essa terceira aula aqui falando então, tá? Botei todos os mecanismos de polimorfismo para vocês, que a gente vai começar a falar na aula que vem, tá? Eu vou começar a ver vários exemplos de funções específicas com listas, para a gente poder exercitar um pouco essa coisa de fazer funções, tá? E começar a provar alguns teoremas. Eu quero começar a pincelar com vocês a ideia de indução, que é a ideia de, cara, como é que eu provo que uma determinada propriedade é verdadeira ou não nessa função aqui, tá? Ou nesse conjunto de funções. No começo eu quero provar propriedades meio arbitrárias, mas depois, num segundo momento, eu vou querer usar essas provas para dizer como que os programas têm que ser. Eu vou usar as provas como uma forma de programar, tá? Mas a gente começa a falar disso na aula que vem, então. Tá tudo bem, pessoal? Beleza, todo mundo professor. confortável? Tranquilo. Beleza. Então, fiquem de olho lá na lista 2. A lista 1 era para esse sábado último, né? Fiquem de olho lá na lista 2. Eu vou checar agora se tá lá no ar, senão vou botar lá agora. Abraço para vocês. A gente se fala na quarta-feira, gente. Um abraço. Falou, Valeu, professor. Abraço, Se você subir a lista 2, você Valeu, vai mandar uma professor. mensagem no Teams? Cara, sim. Deixa eu parar essa gravação aqui, só um segundo. Eu checo aqui agora, hein?